A seguir, IIGD Irajá. Então Jesus está dizendo: ame o seu inimigo. Se você ficar com raiva dele, você dá mais combustível para o diabo trabalhar contra você. Às vezes a pessoa perde clientela, irmãos. Perde clientela por um outro fator. Por falta de conhecimento, murmuração. Esse cara toda vez que vem aqui me enche a paciência. Aí Deus diz: eu estou te dando um cliente, em vez de você ter paciência, aprender a produzir paciência, você reclama dele, então ele não vai mais. Deus tira a mão, acabou. Deus retira até o anjo da porta da loja. Acabou. Ela vai dizer assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque não age segundo os ensinamentos de Jesus. A vida é espiritual, irmãos, vamos entender. Nada acontece por acaso. O sucesso ou o fracasso tem razão espiritual, tem fontes, tem combustíveis. Todo mundo, toda pessoa inteligente, toda pessoa racional quer viver bem, quer bênçãos, quer saúde, quer prosperidade, quer viver bem. E Jesus veio para isso. Nos criticam, falam de nós, esses pastores da prosperidade, da teologia da prosperidade. Meu irmão, foi Jesus quem falou, foi Jesus quem disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem falou foi Jesus. Jesus não estava brincando. E ele pagou o preço, irmãos. O sofrimento de Jesus foi completo até a morte. E que morte! Então eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Aí ele diz: bendizei os que vos maldizem. Olha só, vamos lá. Eu tenho que inventar os nomes que não tenha nenhum na igreja, senão tem alguém que fica logo, pode ficar chateado. Ai meu Deus, falou meu nome, usou um exemplo catastrófico, meu Deus do céu. Aí já fica chateado. Se de vez em quando eu digo o seu estapafúrdio, entendeu? Como se costuma dizer, né, no meio jurídico, seu Zé das Couves. Então vai por aí. Então, alguém, um amigo comum de duas pessoas, uma que não gosta da outra, um amigo comum. Ele é amigo do A e amigo do B. Então esse amigo escuta muito o amigo A, que fala muito do amigo B, do amigo do outro, do seu amigo. E ele é seu inimigo. Então o A está falando mal do B. E aquele amigo comum, conversando ou distraído, ou até porque já gosta mesmo de um tititi, chega e conta para o outro que o outro falou contra ele. Esse amigo B fica enfurecido, fica com raiva. Tá bom. Não demora muito tempo. O que acontece? A vida começa a cair. Vou te dar um exemplo simples. Cai doente, a vida começa a cair. E aí? Tá muito tenso, tá muito nervoso, pressão sobe, começa a sentir muita dor de cabeça, vai de médico em médico, não resolve nada. Volta e meia aparece alguma coisa, prejuízo que acontece, não tem nem como explicar, vive tendo prejuízo. Se o amigo B, que escutou o seu amigo, que também é amigo do amigo A, dissesse: não, ele está equivocado, ele não me conhece bem. Eu até já ouvi falar que fulano é boa gente. Que isso? Não, ele é gente boa. É que ele não me entendeu, ele não me conhece bem. Acabava ali agora. Esse amigo comum ia ficar sem graça, não ia conseguir levar mais nada. Porque toda vez que levasse, o amigo B ia falar bem do amigo A simplesmente. Ou seja, a força que saiu do A para arrebentar com B, pum, caía no chão. Acabou. Que isso, pastora? Não ia trabalhar no ambiente de trabalho a força, que fosse essa, demônios. Não ia trabalhar no ambiente de trabalho, não ia trabalhar na vizinhança. Vocês já ouviram falar, ou alguém aqui, não se expresse, pelo amor de Deus, não esboce fisicamente,
né? Não se exponha. Mas alguém já mudou de lugar, já mudou de casa, ou alugado, ou até já vendeu uma casa por causa de perseguição de vizinho? Aí, o amigo A continua falando mal do amigo B, mas fala mal. O amigo comum está escutando. O amigo comum, ele está doidinho para ver o circo pegar fogo. Só que ele, vamos dizer que ele é frequentador de igreja, então um pouquinho de temor a Deus ele tem. Então, quando ele escuta falar várias vezes, numa dessas vezes, vamos dizer que ele tem um pouquinho só de temor a Deus. Ele diz: fulano, você fala tão mal do fulano, mas você sabia que ele fala bem de você? É verdade. No outro dia, ele até te elogiou, falou que você é gente boa, é que você não conhece direito. Ele falou isso? Sabe, irmãos, às vezes a precipitação no falar estraga tudo. Eu ouvi uma piadinha boba de bonequinhos, mas eu achei interessante. Um bonequinho está doente, vai procurar o médico, que é um bonequinho. E o bonequinho que está doente vira-se para o médico e diz assim: doutor, antes de o senhor me fazer qualquer pergunta, deixa eu dizer para o senhor que eu fui procurar um farmacêutico. O médico, com ciúme do farmacêutico, achou que tinha que procurar ele primeiro, virou. E qual foi a besteira que ele falou? Ele mandou procurar o senhor. Você imagina se esse cidadão A for concorrente, agora nós vamos falar de negócios. O cidadão A, ele é concorrente, presta atenção, ele é um prestador de serviço e ele só fala mal do B porque o B é seu concorrente. E o seu B é bem sucedido porque ele é de Jesus de verdade. E ele é do mesmo ramo. Então ele presta o mesmo tipo de serviço. O outro, para fazer o B perder a clientela, solta a língua para espalhar uma má fama contra ele. O cidadão B, o que ele faz? Com grande sabedoria, dentre a muita clientela que ele tem, no meio da clientela, surge alguém que traz também a maledicência do sujeito A. E ele, que já fez, essa pessoa que já recebeu um trabalho, já contratou o serviço do seu A, do senhor A, do sujeito A, ele chega para contratar o serviço do cidadão B, mas ele era cliente do A. Ele, com sabedoria, ele ainda diz assim: olha só, no início da conversa de uma negociação: não, seu fulano, o serviço de fulano é bom, talvez o funcionário é que não conseguiu fazer um bom trabalho, que tem muitos funcionários, mas o serviço dele é bom, o trabalho dele é bom, o senhor não tinha deixado ele não. Essa conversa vai chegar lá no ouvido do seu A. Sabe por que vai chegar? Porque o seu B está orando. E Jesus é o Senhor das boas notícias. As boas ele faz chegar, as ruins que ele faz chegar é o diabo. Sabe o que ia acontecer? O sujeito ia desmontar. Ia dizer: caramba, eu estou com raiva do sujeito que pensei que ele roubava a minha clientela, ele ainda manda o meu cliente voltar? Será que a gente está entendendo? Tem gente que perde. Ah, pastor, mas ele vai perder aquele cliente? Não, irmão. Aquele que ele devolve para ele com sabedoria, que na verdade não está devolvendo. Ele está elogiando. Ele está falando bem. Aquelezinho, se voltar lá, ou se alguém dali ouviu e contou lá,
você pode ter certeza absoluta, um presentinho que ele deu para aquele, ele vai receber 10. Por quê? Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Por que o povo de Deus não aprende isso? Por que Deus sustentou Moisés até os 120 anos, de modo que nem os seus olhos escureceram? Então agora nós vamos a Moisés. Amém, Jesus? Primeiro, quem escolheu Moisés? Queria ouvir. Quando alguém é escolhido de Deus, preste atenção. Quando alguém é escolhido de Deus para uma tarefa, para alguma coisa, para dirigir uma igreja, para fazer um determinado trabalho, para ser um empresário que vai suprir necessidade de pessoas através do seu empresariado, do seu trabalho. Quem é que dá coisa boa? Pronto. E quando alguém se levanta contra essa pessoa, está se levantando contra quem? Contra Deus. Você entendeu? Crianças lindas de Jesus. Vocês entenderam? Pessoal, eu sempre digo que vocês são lindos. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. No capítulo 3. A chamada de Moisés. Capítulo 3. Versículos de 1 a 3. Vamos lá? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Continuando, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. A paradinha já começa aqui, né, irmãos? Quantas pessoas iam levantar a cabeça de imediato? Epa, Deus veio falar comigo. Moisés temeu olhar para Deus. Pessoa que tem temor a Deus, irmãos, ela tem um comportamento que o mundo jamais vai compreender. Uma coisa que Moisés nunca foi vaidoso, orgulhoso da chamada dele. Pelo contrário. Nós não vamos ver tudo. Estamos vendo muitas coisas às quartas-feiras. Por quê? Porque estamos entendendo o que é viver da fé. E é a ordem de Deus. O justo viverá da fé. Moisés foi um homem fantástico. Criado pela filha do faraó. Poderia ter sido o sucessor de faraó no trono, sendo o rei do Egito durante o curso da sua vida. A carta aos Hebreus diz que ele escolheu antes ser maltratado com o povo hebreu, o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ou seja, aqui na terra, ter o gozo, o prazer, viver regaladamente nas riquezas do Egito. O povo de Israel está sofrendo debaixo dos chicotes de Faraó violentamente. Mas violentamente. Aí Deus chama Moisés. Deus ouviu o clamor do seu povo e chama Moisés. Aí Deus conversa com Moisés e explica a Moisés: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Vou resumir aqui, senão teríamos que ler esse capítulo quase todo. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho contemplado o que estão fazendo com o meu povo, e eu desci, vou livrar meu povo
Parafraseando, eu te levanto agora para você ser o meu representante e você vai tirar o meu povo. Vá até o meu povo e diga que eu estou dizendo que vou tirá-lo de lá. Com mão forte eu vou tirá-lo de lá. Aí o Moisés, muito temente a Deus, diz: Senhor, quando eu chegar diante deles, eles não vão acreditar em mim, eles vão me perguntar quem foi que te mandou, com que autoridade você veio aqui, né? Tá, para nos tirar, que negócio é esse? Aí, olha o que Deus vai falar com ele, ó, versículo de número 13 e 14. 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o teu nome? Qual é o seu nome? Que lhes direi? 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Tremendo, né, gente? Eu sou, não há outro. Não existe outro. Ou seja, é o único. Irmãos, a pessoa que aceita Jesus, mas que tem um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus que entrou no seu coração, que lhe abriu o entendimento, a pessoa que aceita Jesus é uma pessoa assumida com Deus, posicionada diante do mundo espiritual, mas muito vigilante no mundo físico, porque se tem uma coisa dificílima neste planeta, é lidar com gente. Ou coisa difícil é lidar com gente. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, ele é de um comportamento tão diversificado, ou melhor, pessoas agem de modo tão diferentes umas das outras, que às vezes você se espanta e diz: meu Deus, eu não esperava aquela reação da pessoa, eu não esperava. Às vezes você fala uma coisa, e quando a pessoa interpreta mal o que você fala, ah, meu pai, que luta, que fardo, que peso, sim ou não? Sim ou não? Já aconteceu? Mas acontece com todo mundo, porque é uma das estratégias do diabo para criar contendas, divisões, ódios, problemas. Então eu sempre digo: viver é fácil, viver é fácil, conviver. Você vê o mundo, pessoas que se amam, você vê separação de casamentos, de casais. Caramba, um ódio que a pessoa expressa da outra, e você diz: caramba, dormiram juntas, né? Tiveram uma comunhão conjugal de ter um filho, de ter vários filhos, vocês agora se odeiam. Misericórdia. Você vê o que é o ser humano, o que é o ser humano, uma casa vulnerável, que se o diabo entra, faz a farra. Então é preciso ter muita sabedoria para lidar com o ser humano. E essa arte pertence, sabe a quem? Ao Criador. Quem melhor que o Criador? Quem melhor que Deus? Quem melhor que Jesus para saber o que se passa dentro de um coração? Ninguém, só Ele. Por isso, se você estiver coladinho com Ele, juntinho com Ele, atento à palavra dEle, Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar. Quando Deus permite, irmãos, que uma pessoa, num local de trabalho, numa vizinhança, na própria família, fique sabendo que tem alguém contra ele, contra ela, tá? Que está murmurando, que está querendo que desapareça. Se essa pessoa for espiritual, meu irmão, o capeta leva uma coça, mas leva uma coça tremenda. O bicho vai desesperado, vai fugir, não vai levar muito tempo não. Tentar ele tenta, e tenta, mas não vai conseguir não, meu irmão. Então, observe o Moisés. Gente, vocês já leram, quem participa dos estudos sabe. Moisés vai encarar o faraó, ele encarou o povo de Israel. Só do gênero masculino, irmãos, a Bíblia diz que Moisés tirou
Deus tirou através de Moisés do Egito 600.000 homens. Só do gênero masculino foram 600.000, fora as mulheres e crianças, que eram muitos. O pessoal naquele tempo tinha 15 filhos, 20 filhos, até mais. Então você imagina. Aí eu quero que você observe comigo, tá? Quem era Moisés e a forma como ele agia e reagia diante desses contratempos violentos de pessoas que se levantavam contra ele. Moisés conseguiu. Ele só não entrou na terra prometida exatamente por conta de um dia, na trajetória, de tanto povo murmurar contra ele, contra tudo. Ele perdeu as estribeiras ali, pegou a vara. Deus disse para Moisés falar com a rocha. Ele pegou a vara e meteu na rocha. A rocha era Cristo. Às vezes o cristão peca, irmãos, por falta de ter se preparado para um momento de tensão. Que pode ser em família, pode ser no meio de trabalho, pode ser na vizinhança. A pessoa tem que estar preparada para saber ouvir sem ter reação. Sem tomar nenhuma atitude, sem se exasperar, sem deixar a raiva entrar no coração. O cristão tem que se preparar para a vida. Eu duvido que quem trabalha com negócios aqui nunca teve um cliente que ele tirou do sério. Se tivesse se preparado naquele dia, teria mantido a sua linha, a sua calma. Então, Moisés vai encarar agora o faraó. Ele vai encarar, o povo de Israel já foi, agora ele vai encarar o faraó. Moisés vai a faraó. Que isso? Faraó, meu irmão, ele se sente o dono do planeta. Ele é o rei do Egito, mas ele se sente o dono do planeta. Quem é que Faraó representa? O diabo. Se sente o dono do planeta. Ou seja, mando, desmando, faço e aconteço. Assim são pessoas em cargo de chefia que não têm temor a Deus, que não foram preparadas para lidar com pessoas difíceis. E muitas vezes o empregado é de Jesus e não sabe que está diante de um faraó. Ou seja, alguém que se acha, alguém que se sente, e ele se quebra de bobeira por falta de saber ouvir Jesus. Às vezes o diabo ganha espaço na vida do cristão porque ele não se prepara para fazer o que Jesus manda. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.